bom dia! Terça-feira, 7h37 da manhã, como é que estamos? Estamos vendendo estratégia de comunicação assertiva para as vendas. Bom dia, começando mais uma semana gostosa para a gente fazer marketing, né? Com insights de desenvolvimento e prosperidade. E hoje eu quero te mostrar 10 estratégias. Bom dia, André, bom dia! 10 erros comuns, 10 bloqueadores das vendas, rapidamente, tá? Para você entender, 20 anos de mercado, a gente dentro das empresas, né, estruturando estratégia de comunicação assertiva com marketing, e tem 10 erros, 10 bloqueadores que fazem as empresas não venderem. Que quando a gente ajusta, quando a gente revisa, bingo, faz venda. Então eu quero te contar quais são esses 10 erros comuns dentro das empresas, para que você possa fazer uma auto-reflexão estratégica do seu negócio rapidamente, 10 minutos, 15 minutos aqui conversando contigo, para que a gente possa anotar os insights e colocar essas reversões, essas viradas de chaves para dentro do nosso negócio, entendendo a importância de fazer vendas, fazer sucesso, né? Ter retorno nessa esfera, nessa ideia. Primeiro item, primeira coisa, tá? Primeiro fato que fazem as empresas não ter prosperidade é elas deixarem para lá ou postergarem as ações de treinamento com essas equipes, né? É difícil uma empresa ter cultura de treinamento aqui no Brasil, tá? São poucas que têm. De vez em quando se faz algumas reuniões motivacionais, alguns eventos integrativos, né? Mas dominar um pitch de vendas de cada produto, de cada segmento, de cada negócio, do negócio, de cada produto, de cada serviço, enfim, é uma maestria, é difícil, a gente tem que ter aprimoramento contínuo, constante. A tecnologia muda, a empresa se inova, ela está em movimento, ela busca novos parceiros, não distante disso. Os vendedores, eles não estão, às vezes, cientes do potencial diferencial da empresa no mercado, das forças, das tendências, por onde a equipe gestora está andando, como integra todo mundo para dentro da equipe de trabalho de gestão. E isso às vezes nem a alta gerência, nem o CEO, a diretoria tem consciência de dominar um pitch de venda, de comunicação assertiva. Então, só que a equipe de vendas ela tem que ser mestre em fazer comunicação assertiva. Então, ela tem que ser continuamente treinada com técnicas de vendas, técnicas de persuasão, técnicas de domínio sobre a cultura organizacional do negócio, técnica de domínio sobre cada pitch de vendas em relação aos serviços, produtos específicos e ao contexto geral da empresa, da marca. Então, isso requer um alinhamento contínuo, tem que ser constante. Esse é o primeiro erro. Quando as empresas treinam suas equipes para vestir suas camisetas, para desenvolver empatia e essas habilidades, ela vai o quê? Ela vai fortalecendo suas equipes toda semana um pouquinho, toda quinzena um pouquinho, né? Então ela vai fazendo jogo de troca de cross com os clientes. Elas vão desafiando os clientes a quebrar as objeções deles. Então, a empresa que faz esses treinamentos e promove isso, ela com certeza fica na vanguarda diante da concorrência. Com certeza, ela vende mais que a concorrência, não tenha dúvida. O outro ponto, outro erro comum é as empresas dentro desses treinamentos, não treinarem a sua equipe para organizarem um CRM. A maioria das empresas, anota isso que eu tô te falando, tá? A maioria das empresas até tem um CRM, tá? Uma plataforma de relacionamento com o cliente. Até tem. Mas daí a colocar em prática são outros 500. Veja que a gente está falando de relacionamento com o mercado, comunicação assertiva, técnicas de marketing e de vendas. Sabe quando a gente faz um excelente trabalho no marketing e lá na ponta não faz gol, lá na ponta não converte? Então são esses erros de acabamento, de refinamento, de detalhe que a gente tem que olhar. Então muitas empresas têm o tal do CRM, uma plataforma, nem que seja um Excel, né? Mas um lugar onde se abastece e se atualiza e se faz a manutenção dos contatos. Onde esse lugar gera alertas, enfim, né? Para as pessoas darem feliz aniversário, conhecer o histórico do cliente, estruturarem, embasarem o relacionamento com o cliente, que é tudo hoje em dia. Contudo, elas não alimentam, não abastecem. Ora, você pode ter o melhor sistema, o melhor aplicativo, mas se não tem dados, não há gestão, não há filtros. A gente precisa abastecer com os dados os nossos sistemas para poder ter uma segurança de gestão e fazer gestão de fato.
Então, se você tem um CRM que tá atualizado, você consegue saber quanto você vendeu, ticket médio de venda, você consegue filtrar os clientes que gastam mais no seu negócio para você mandar um mimo depois, não fica só no achômetro, daqui a pouco você pode esquecer alguém, né? Você consegue filtrar os gostos, os estilos, você consegue anotar as objeções para depois sentar com o pessoal do marketing e dizer, olha, vamos montar um material educativo sobre tais e tais situações, né? Então, não ter um CRM é complicado. Né? Você pode, inclusive, pagar, comissionar os seus vendedores e desenvolver ações junto com eles a partir dessas anotações, a partir dessa base de dados. Depois, o terceiro erro é a conformidade com a LGPD, com a Regulação de Lei Geral de Proteção de Dados. É um desafio, tá? Isso ainda para as empresas. Embora no mundo inteiro já seja consolidado, no Brasil está desde 2018 em vigor, a LGPD, as leis de proteção de dados no Brasil, na Europa é a GDPR e outras regulamentações que existem ao redor do mundo já são muito fortes e impõem restrições rigorosas sobre as empresas coletar, armazenar e utilizar os dados pessoais dos clientes. O que eu quero dizer com isso? Que é difícil a gente ter essa cultura de buscar o aceite, a educação, o polimento, o refinamento na comunicação com o cliente já sai turbinando, já sai ligando. E aqui no Brasil as grandes empresas fazem isso. Os nossos dados são muito vazados, é um saco, né? A gente sabe disso. O cliente não gosta, né? Ele não só gosta, como é criminal. Então, as empresas, elas precisam garantir um consentimento explícito do cliente sobre o que vai fazer com os dados dele e implementar práticas robustas de gerenciamento de dados, treinando as equipes sobre isso, né? Então, olha, meu amigo, eu estou pegando teu dado aqui porque eu quero te ajudar nesse quesito, eu quero ser teu consultor, né? Eu vou te mandar promoções, eu vou te mandar lançamentos, você vai ser... De vez em quando a gente faz grupos de VIPs, né, de clientes, a gente abre janelas de oportunidades, né? Você quer participar disso? Então, o cliente que diz que não, nem coloca, né? Então, é algo que a gente tem que olhar, porque a gente faz ainda muito, como nós falamos ontem, a venda ativa com base na compra de dados, né? Isso é muito ruim. E depois, você vai no networking, pega um cartão de uma pessoa, isso é a seu favor, ótimo. Chega no escritório, na base, manda um WhatsApp, tudo bom, te conheci, sempre tenta buscar um gancho, te conheci em determinado lugar, né? Então, penso que o nosso segmento seja comum, há interesse das duas partes em desenvolver uma parceria, estou aqui para isso, posso seguir te mandando material sobre a minha empresa para a gente tentar mais adiante esse relacionamento? Né? Pronto, a pessoa disse que sim, ok, né? Vai ser bom para os dois lados, é educado, é polido, ela se prende a ti, tá? Baixa taxa de resposta também, é o terceiro item, né? Que bloqueiam as vendas, é uma frustração quando a gente tem baixa taxa de respostas. É normal quando a gente faz uma campanha, quando a gente faz uma abordagem, a gente leva nãos, dependendo da situação, do contexto, da periodicidade, da sazonalidade. E aí o que acontece? Especialmente nas vendas ativas, né? Quando a gente liga e recebe o não, e aí tem aquela brincadeira, o não já tá feito, então a gente vai em busca do sim. Mas quantos nãos a gente tem que levar para receber um sim? No marketing não é diferente. Às vezes o cliente, coloquei pouco orçamento, consegui milhares de views aqui, mas só 1, 2, 3 ligaram. Sim, é um jogo. Então a gente tem que ter uma personalização na comunicação, e isso passa pela necessidade de ter um CRM, pela necessidade de ter uma equipe treinada e pela necessidade de conversar com quem quer conversar contigo, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, que são os itens anteriores. Se você tem os passos anteriores, você consegue reverter esse jogo. Por quê? Porque a personalização, ela é algum momento na experiência ativada do marketing, que o marketing tanto fala. Então, quando eu tenho a taxa de resposta rápida, porque eu não estou sendo persuasiva, não estou tendo esses controles de CRM. Porque, veja bem, você tem uma planilha de CRM, de relacionamento com o cliente, e você está conversando, isso tudo é comunicação assertiva, gente, são técnicas de vendas, mas tem tudo a ver com marketing, né? Tá tudo alinhado, tá tudo casado. Aí você tem uma boa narrativa, você tem uma boa construção de texto, você vai lá no seu CRM e percebe que você tem um cliente que faz 6 meses que não compra e ele comprava todo mês, né? Ali você já tem um gancho. Fulano, a gente adora a tua proximidade com a nossa empresa. O que aconteceu? Tá tudo bem contigo? Tá tudo bem contigo? O que aconteceu que faz 6 meses que vocês não aparecem? Estamos com saudade. Estamos aqui para te escutar.
E aí, se você tem história da pessoa sobre a saúde dele, sobre a família, sobre os gostos, melhor ainda, porque aí você vai puxando ganchos que tem a ver com algumas técnicas que a gente já falou aqui especialmente sobre escutativa. E você vai notando isso no seu CRM. Então, não tem desculpa para não reverter essa baixa taxa de resposta quando você olha para os pontos anteriores e você tem um time treinado sobre o seu pitch de venda, sobre como conectar a dor do cliente. Aqui está o segredo, a maestria do jogo, a dor com o cliente com a tua solução, né? Aline, mas eu não tenho tempo para estar abordando cliente por cliente porque meu ticket é muito pequeno, né? Vamos supor que eu vendo algo que eu faço vendas por assinatura de 4, 5, 10 reais. Eu tenho que fazer então isso explodindo digital, né? Então aí eu preciso de gestão de automação. Eu preciso ter mecanismo e ferramentas de inteligência que conversem com as pessoas ou iniciem a conversação como se fosse um humano, né, falando. E depois estruturar outros produtos que tenham um high ticket maior, dependendo do estágio de relacionamento em que as máquinas aqueceram esse relacionamento, né? Então sempre tem saída, tá? No final no frigir dos olhos sempre tem dos ovos, né? No frigir dos ovos sempre tem uma saída, tá? Bom dia, sempre tem uma saída. É isso que eu quero te dizer, bom dia. Então, o quarto ponto, tô no terceiro, é o quarto ponto, né? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, não, 5. Então, no quinto item aqui dos 10, né? Dos 10 bloqueadores de vendas. A questão da construção da confiança e da credibilidade. Você vai fazer uma ação de venda e você percebe que a tua empresa não tem tanta confiança, tanta credibilidade, que a pessoa não te conhece, né? E aí você fica... aí você perde ali, já perde o rebolado, né? Isso é normal, especialmente nas empresas que estão começando. Aí também gera um desconforto, gera uma frustração. Então os contatos, eles não eles recebem aquela... Não é uma marca que gera confiança, que já é, né, segura. Então é mais difícil de conversar, é mais difícil de ter um índice de conversão alto, né? Parece que a marca tem rejeição às vezes, né? Às vezes porque você não tem um site que tem rejeição, uma abordagem, um pitch de vendas não tão estruturado do seu time comercial, que não sabe como abordar, já tem rejeição. E se a marca não é conhecida, mais uma situação pior ainda. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? A gente tem que demonstrar valor, né, primeiro. A gente tem que usar e abusar das técnicas de gatilhos mentais, de marketing e venda, para criar insights relevantes para o cliente, que tem a ver com tudo que a gente fala todos os dias, né? Percepção de valor. Quanto que vale o meu negócio para ti? Até hoje eu botei nos meus stories, ontem de noite eu botei nos meus stories uma pesquisa que fizeram com vinho. A indústria do vinho fez uma pesquisa, na verdade, o pessoal de marketing, neurociência, deram vinhos para as pessoas e disseram, esse vinho aqui custa 50 reais, esse aqui custa 10 reais, esse aqui custa 200 reais, né? E botaram rótulos diferentes, inventaram marcas diferentes e as pessoas consumiam esses vinhos. E os vinhos mais caros geravam uma ativação maior na zona de prazer das pessoas. Só que, na verdade, era sobre uma percepção de valor que mexia toda a bioquímica e a biodinâmica da pessoa, da fisiologia do consumidor. Só que, na verdade, era tudo o mesmo vinho, né? Era quase como um efeito placebo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que sim, tem como a gente ativar o nosso valor diante do nosso consumidor, dependendo de como a gente está treinando nossas equipes para essa abordagem, para essa ativação bioquímica do cérebro do nosso cliente. Isso se faz com gatilhos emocionais, com gatilhos de marketing, com gatilhos de venda. Existe técnica para isso. Por isso que o treinamento é tão importante. Porque onde você utiliza isso, você faz você faz aí um trabalho melhor, né? Então, e você constrói essa confiança, essa credibilidade, mesmo o teu cliente não te conhecendo ainda, né? O sexto ponto que faz as empresas não venderem é a desqualificação dos leads. Os leads é o que a gente chama de potencial cliente no ambiente digital. Então, todo aquele potencial cliente, aquela potencial oportunidade que a gente captura com alguma ação estratégica de marketing dentro do ambiente digital para o nosso negócio, a gente chama de leads, né? E aí, o que os times comerciais muito reclamam, e com razão, é que esses leads, às vezes, eles vêm muito frio. Pessoas caem na nossa base porque, sem querer, fizeram um cadastro, sem querer, clicaram ali no botão, às vezes o próprio concorrente clicou, mas de fato, nem sabem do que a gente está falando. Aí se liga, se investe tempo e a conversão de venda é muito baixa, né? Pessoas que não tem nada a ver com o nosso perfil. Então a gente quer vender algo para uma região, cai em outra região, clientes de outra região, por exemplo, né?
Então, o desafio é a gente entender que elevar o índice de conversão também gera um pouquinho de tempo, é gestão, é inteligência, cada campanha você vai melhorando o algoritmo. Como é que a gente resolve isso? Primeiro, estando muito alinhado os departamentos comerciais e marketing, para que o feedback aconteça. Olha, veio um cliente de região diferente, ok, deixa eu ajustar. Então, vai fazendo os ajustes continuamente, com o algoritmo, a inteligência vai se aperfeiçoando e vai crescendo. Então, as técnicas de qualificação de leads são gigantes. Passa desde a parte da configuração ali dos anúncios até a parte da estruturação de bons conteúdos. Às vezes no conteúdo você quer chamar tanta atenção que parece que vende uma coisa e não é realmente o que tu vende. Então é aprimoramento contínuo, manutenção e melhoria contínua, né? E a gente tem que focar mais em ferramentas de automação, essas ferramentas de relacionamento com o cliente. A base caiu para dentro do CRM, o CRM ia anotando o retorno daquele cliente para que a máquina vá trabalhando enquanto você esquenta, né? Não necessariamente o vendedor quando ele conecta com o lead, quando ele contata um lead frio, ele vai perder a venda. Agora, não quer dizer que é porque perdeu ali, que aquele cliente nunca mais vai comprar, ou que no futuro eu não posso ter algum outro produto para ele, ou criar algum produto para ele. Então, como é que eu soluciono isso? Deixa dentro da CRM, cria uma estratégia, uma trilha de relacionamento via automação, para que as máquinas aqueçam esse lead até ele ficar no ponto de ativação do comercial, né? E isso faz com que as campanhas se tornem muito baratas. Lembra que eu sempre digo 97%, mais de 96%, quase 97% dos nossos leads não servem para comprar naquele momento. Tá? Então a gente não tem que botar fora, a gente não tem que desmerecer esses leads, que não são pessoas que estão do outro lado, mas são pessoas que precisam de uma qualificação melhor, sim. Isso se faz com muita técnica e muita paciência. Depois, o sétimo erro, o bloqueador de sucesso nas vendas, é a falta de integração com outras estratégias de marketing, né? Então, esse alinhamento dos departamentos, como eu disse, é muito importante. E na maioria das empresas não ocorre. Alinhar essas abordagens da comunicação do marketing, das campanhas, com a estratégia comercial, da venda ativa e da venda via inbound marketing, que são esses relacionamentos automatizados, pode ser muito desafiador, mas traz muito resultado. Hoje, a gestão da automação traz muito resultado para as empresas. É preciso a gente entender que existe isso, é preciso a gente buscar uma estratégia, uma consultoria para começar, nem que seja numa automação muito pequena, simples, de boas-vindas, de pré-venda, de aquecimento, para que a gente possa se beneficiar dessa explosão de vendas que acontece quando a gente começa a integrar marketing e vendas dentro das ferramentas de automação, dentro dessas integrações, desses mecanismos que hoje o sistema nos oferece, as plataformas gratuitas nos oferecem. A gente só precisa de um penso, a gente só precisa de uma estratégia, de uma consultoria, de um olhar, de uma intenção para que o jogo aconteça, né? O oitavo erro, uma resistência interna do departamento de marketing em lidar com essas mudanças, departamento de marketing e venda especialmente, e lidar com essas mudanças, não vou dizer mudanças, mas com esses plus, né? Com essas integrações, com essa inteligência artificial, com essas técnicas que hoje explodem muito as nossas vendas e fazem já a gente perder oportunidades quando a gente deixa de lado. Diante da concorrência que está ganhando tempo, está ganhando otimização de processos, está ganhando uma comunicação mais assertiva com larga escala com o seu público. Lembra que a minha percepção de valor, o meu valor, ele cresce diante dos diferenciais que eu entrego, que eu conecto com o meu cliente, das dores que eu entendo dele, das soluções que eu entrego para ele a partir das dores, mas estando no máximo de canais possíveis, né? E isso não significa que eu tenho que sair abrindo o canal, significa que eu tenho que ter estratégia de comunicação com meus clientes, né? E como é que eu faço isso, né? Como é que eu quebro essa resistência? Como é que eu mudo a cultura do meu marketing com o relacionamento com a equipe de vendas? É fornecendo treinamentos. Lembra que aí a gente volta lá para
pro passo 1, sempre cai no passo 1, né? Porque é sempre sobre comportamento. A vendas e marketing é sempre sobre comportamento. É sempre sobre campanhas aliadas com a cultura da empresa, com o posicionamento mercadológico que a empresa quer passar. Então não adianta você dizer assim, a gente cumpre prazo, a gente é família, enfim, e o vendedor não sabe transpassar isso pro cliente dele. Então não conecta isso com o cliente dele, com o nosso cliente que a gente deseja. E aí a venda não acontece, porque onde há uma desarmonia na energia, na comunicação, através da comunicação, onde há uma desarmonia sobre o que eu faço, sobre o que eu falo, mas não de fato o que eu faço, o cliente percebe, ele não volta, né? E o nono erro, tá? O nono erro das equipes comerciais, junto com o marketing, nessa questão de relacionamento com o mercado que faz cair vendas, ou não fazer vendas, ou bloquear vendas, é não mensurar e analisar os dados. Então, assim, empresa que não mensura e não analisa dados não faz gestão. Empresa que não faz gestão não tem melhoria contínua. Empresa que não analisa, não mensura dados, não faz gestão, não tem melhoria contínua, não cresce. Simples assim. Agora, se no mercado extremamente competitivo e concorrido, cheio de poluição de informação, você tem um concorrente que faz a melhoria contínua, está crescendo todos os dias e você não está, pode ter certeza, você pode até se sustentar por um tempo, porque você tem um legado, você tem aí uma história, anos de mercado, base de network, o que for. Agora, não vai sustentar daqui a 10 anos, na década seguinte, por exemplo, né? A evolução é muito rápida, é muito gigante, o espaço é democrático para todo mundo, cada vez mais fácil abrir uma empresa, cada vez mais fácil as empresas se posicionarem diante dos canais que hoje elas mesmas criam. Então não é mais sobre dinheiro, é sobre estratégia, é sobre comportamento, é sobre mindset, é sobre cultura organizacional, posicionamento de comunicação. Então eu preciso estar sempre na frente, na vanguarda nessas estratégias, mas olhando para os resultados. Foi-se o tempo em que marketing era algo empírico, intangível para a maioria das empresas. Grandes players sempre trabalharam na questão da gestão dos dados. Pequenos players não sabiam como fazer, ou não tinham os recursos para fazer, então não conseguiam medir o nível de satisfação de uma campanha diante dos resultados. Faziam tanta coisa que não sabiam, às vezes até estavam boas, mas não sabiam se era o outdoor, se era o flyer, se era isso, se era aquilo, né? Hoje a gente tem como medir, bem dizer, tudo. E tudo isso tem que ir para dentro de uma planilha de ROI, retorno sobre rendimento, retorno sobre investimento. Ora, eu fiz uma publicidade, eu fiz uma ação, eu fiz um network, eu fiz uma campanha, investi tanto, voltou tanto, investi tanto, voltou tanto. Porque marketing é teste AB, é erro e acerto, sim, mas com consciência e responsabilidade. E com melhoria contínua. Aqui que está a diferença também do jogo. Então, é algo que eu começo hoje e não tem fim. É algo que eu começo hoje para minha empresa prosperar. E o 10º ponto, né, para a gente encerrar, é a saturação do mercado e a concorrência, né? Isso sem contar nas ameaças do mercado que Potter nos ensina, né? Michael Potter nos ensina, o pai da administração. Mas vamos sintetizar todas as leis, as ameaças dentro desse item aqui, né? Concorrência e saturação de mercado. Ora, se eu tenho um mercado que é para todos hoje, e de fato eu tenho que ter um diferencial constantemente, eu tenho que buscar esse meu diferencial constantemente. Como? Entendendo que assim como o mercado está para todos, o sol está para todos. Entendendo as técnicas de nichamento de público, as técnicas de estudo de persona, as técnicas de cultura organizacional aplicada ao marketing e às vendas, para que, através dessa aplicação de cultura, de alinhamento, de posicionamento, eu crie valor e diferenciação diante do meu mercado. Onde eu crio diferenciação, eu crio um branding, eu crio uma luz que só eu tenho e o mercado me enxerga. Não só me enxerga, como me paga mais por isso, volta para comprar, faz, recompra e ainda indica. Então, em mercados saturados é muito difícil se destacar e captar a atenção dos clientes, a gente sabe disso. Ora,
mas com diferenciação, e isso a gente traz todos os dias nas nossas transmissões aqui, com diferenciação através de uma comunicação única, uma comunicação assertiva, bons pitches de vendas, ofertas personalizadas e únicas de alto valor com o seu cliente, inovação, conversa, né? E forte posicionamento mercadológico, presta atenção, forte posicionamento mercadológico, você consegue se destacar, você consegue estar muito à frente dos seus players e com certeza faturar e não pouco. Tudo é sobre estratégia, tudo é sobre penso, tudo é sobre, né, mão na massa com sabedoria e intenção. Pra gente encerrar, né, a chave para superar todos esses desafios que eu citei, que são esses 10, né, é uma combinação de conformidade legal, lembra da LGPD, personalização na comunicação com o seu cliente, que é o tal do marketing 6.0, ativação de experiência, que te coloca sem dúvida nenhuma na frente dos seus concorrentes em termos de vendas, com o valor agregado que você faz através de branding, através de posicionamento, qualificação eficaz do seu time de vendas e dos seus leads através da gestão da automação e integração estratégias com um alinhamento perfeito entre os dois departamentos, marketing e vendas. Ah, Aline, eu não tenho departamento de marketing e vendas. Ok, tem uma pessoa que faz tudo, então o time tem que se conversar. Tem que ter um chip de vendas, tem que ter um chip de marketing, e os dois têm que estar em conversa, em sinergia, né? Dito tudo isso, deve se adaptar continuamente às mudanças, ao comportamento do consumidor, né? Que sim, muda muito. Percebe que catástrofes como pandemia, aqui no Rio Grande do Sul, enchentes, fazem o consumidor mudar muito rapidamente, mais do que nós já estamos acostumados, que já é muita mudança todo ano. Agora a gente tem aí vídeos da inteligência artificial, né, sendo gerados, enfim. Então a gente tem avatares quase reais. Então a gente tem muita mudança a todo instante. E a gente tem que estar antenado sobre isso, estando sempre regular para ter sucesso nas vendas ativas, para ganhar time, ganhar processo, ganhar oportunidade, certo? Espero que tenha ficado esses insights para ti, para que através desses insights você faça uma reflexão interna. Bem, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, né? Isso aqui eu posso melhorar, isso aqui tá bom, né? E fazendo a melhoria contínua. Anota os insights, isso aqui coçou, isso aqui doeu dentro de mim, é porque eu tenho que olhar para isso, é porque eu tenho que desenvolver uma estratégia. E a gente está aqui para te ajudar com isso, seja nessas transmissões 737, seja nos nossos grupos de conversa com os clientes, seja nas nossas mentorias, seja nas nossas consultorias, na nossa gestão de projetos. A gente está aqui para te ajudar. Eu, através da consultoria, e a WH, através da gestão de projetos. Lembrando que a gente tem o case, o exemplo de tudo isso, que é a ferramenta de conexão única com o mercado, mas o case prático de empresas dentro dos nossos programas, nossos podcasts, que ilustram de fato como eles colocam isso aqui na prática. Então, além de eu falar, além de trazer teoria, exemplos e tentar que esses insights façam parte do seu contexto, do seu mindset como gestor de marketing e líder de negócio, de mercado, a gente tem a prática de bons players que fazem isso aqui acontecer e, portanto, tem sucesso, né? Hoje, por exemplo, nós temos a TV Líder do Vale, às 17 horas, ao vivo, né? E a gente vai estar com uma profissional, uma empresária da área da moda, a Joyce, lá conosco, conversando sobre a trajetória e o sucesso que ela faz. Ela será palestrante do Empreender 24, lá em Sapucaia do Sul, que ocorrerá no dia 17 de agosto. Você está convidado ou convidada, né? É um evento organizado pelo Núcleo de Mulheres da CIS para empresárias que estão começando, anual, e é sempre um sucesso. E eu vou estar palestrando lá também, na área de marketing. Certo, gente? De tudo isso, desejo uma excelente terça-feira e amanhã a gente volta 7h37 falando de mais insights sobre marketing. Até mais.